Oi, Carlito, tudo bom com você? Tudo ótimo, Thalita. Um prazer estar aqui de novo conversando com você, estar aqui compartilhando o papo com o pessoal da audiência da TVT também. Prazer é nosso, Carlito, em te receber. Sempre um bom papo. Conta mais sobre o seu livro. Na verdade, são artigos que você reuniu, né, com análises da conjuntura política, todos relacionados, claro, a essa era Bolsonaro aqui os últimos anos. Então, o que o livro traz? Quais são os principais temas tratados nos artigos? Conta mais pra gente. Então, eu sou hiperativo, né? Eu estou escrevendo outro livro falando sobre a não criminalização dos movimentos sociais agrários, que é o meu tema de conclusão de curso da especialização em ciência política. Como a audiência aqui já deve saber, eu sou historiador de formação e tenho especialização em ciência política. E o meu trabalho de conclusão de curso é um trabalho sobre o MST, porque a gente não deve criminalizar os movimentos sociais agrários. E eu trouxe um exemplo local aqui de um assentamento chamado Quissamã. E aí, no meio desse livro, que é um livro que é mais técnico, que eu não vou conseguir publicar esse ano agora, eu tive esse estalo de que eu tinha como fazer uma cronologia de tudo que eu já tinha escrito desse último ano e meio para cá, que a gente estava vendo como é que a nossa república, as relações democráticas, elas estão se desfazendo, a falta de respeito mútuo, como as mulheres, por exemplo, têm sofrido bastante também nesse governo. E aí eu trouxe os artigos que eu publiquei em algumas plataformas que eu escrevo, a própria Cota Notícias, que eu escrevi durante um tempo, a Pingback, que é uma plataforma que eu continuo escrevendo, e outros artigos que eu escrevi, mas acabei não publicando também em alguns lugares, porque tem artigos que eu escrevo, aí depois eu acho que não ficou bom, aí eu não publico. Aí depois eu leio de novo, acho que ficou bom, mas aí já passou o tempo, o timing daquela publicação. E aí nesse livro eu trago o que é que aconteceu no Brasil, em específico, de um ano e meio para cá, em relação a aproximação do Bolsonaro com o neonazismo, a violência com qual os bolsonaristas tratam seus opositores políticos, o processo de politização do STF pelo presidente Bolsonaro, porque muita gente fala que existe um processo de ativismo jurídico, e realmente acontece porque o poder legislativo e o poder executivo não têm feito as suas funções de forma correta. Então, infelizmente, porque isso não é bom quando se tem muita atividade, quando se tem muita exigência do poder judiciário. Isso não é bom, mas ele está ali para isso também. Então, por causa da própria falta ali de funcionamento coerente do poder legislativo e do poder executivo, o poder judiciário, nesses últimos anos, tem sido muito acionado, em especial por conta do STF. A gente está agora no meio de uma decisão, de novo, que Sim. envolve o STF. Então, assim, a gente tem visto muitas vezes essa exigência acontecendo. Eu mostro isso em alguns artigos publicados também. Eu falo sobre a relação do Bolsonaro com a PGR, que o PGR deveria existir de uma maneira e existe de outra maneira. Mostro a ascensão da extrema-direita na América Latina, porque a gente, apesar de a gente ter conseguido recuperar em países como a Argentina, agora no Chile, recentemente também na Bolívia, lideranças de esquerda no poder, figuras da extrema-direita ganharam ascensão. A gente está vendo isso agora, nesse exato momento acontecendo, por exemplo, na Colômbia, onde dos Sim. candidatos que vai ao segundo turno é um cara declaradamente de extrema direita. A gente viu acontecer no Chile com o Antônio Casti, a gente viu acontecer recentemente na Argentina também, quando um deputado de extrema direita conspiracionista QAnon foi eleito também. Então eu trago tudo isso para que a gente consiga compreender que esse evento, né, essa ideia do mito e a ironia do mito realmente tá ali no campo da mitologia mesmo, né, daquilo que em tese não deveria existir, mas que a gente está trazendo isso para o nosso mundo, e que quando isso é aplicado, né, aquilo que a gente imaginava existir só no submundo da política, só no submundo das conspirações, quando aquilo vem para o mundo real, a gente vê aí essa cronologia. O nome inicialmente seria uma cronologia nefasta. Só que eu achei Sim. que a gente está vivendo um momento tão complexo que a única palavra que a gente poderia resumir o governo Bolsonaro é caos. É isso que ele tem causado pra gente. E aí eu trago ali a participação, por exemplo, da Gabriela Prioli no Flow Podcast, e ela foi tentaram humilhar ela, e claramente por ela ser mulher, e ter questionado ali um dos co-hosts na época por dados, depois virou até meme. E aí eu mostrei como é que aconteceu esse processo de desconstrução da ciência na gestão Bolsonaro em um podcast, por exemplo, um meio de comunicação popular que substitui hoje vários programas e canais de TV, que quando você chega lá, por exemplo, para poder estar acompanhando o papo, o que se vê é uma certa opressão.
Obrigada.